quando as pessoas não acreditam na cura espontânea, ou o que é que explica um organismo que estava doente e de repente teve uma remissão espontânea, teve uma cura espontânea, teve a física quântica ensina, a doutora Amit Goswami ensina como a física quântica influencia diretamente nas nossas vidas. Então tem gente que acha que a física quântica é algo que não é palpável, é algo que está muito fora, é lá do cosmos, é um negócio do universo. Beleza, sim, mas existe o macro e existe o micro. A física quântica explica tudo isso, todas essas conexões, todas essas acessibilidades e por que é que as coisas acontecem, como por exemplo, curas. E é disso que eu quero falar para vocês. Olha essa figura, e aí não tem problema estar ao contrário porque dá na mesma, tá? Olhem essa figura. O que vocês estão vendo? Uma velha ou uma novinha? Uma moça novinha? Depende do observador. Por quê? As duas coisas estão aqui. Eu vou mostrar de novo daqui a pouco. Para quem viu só a velha, vocês vão conseguir enxergar a nova. E para quem viu só a nova, consegue enxergar a velha. Mas por que é que eu estou mostrando aqui? Gente, estou mostrando porque, olha, está num livro. Então, ó, peraí. E não é de qualquer pessoa. Não é de qualquer pessoa. Ela foi lá, fez uma gráfica de fundo de quintal e pronto, escreveu um livro. Não. Dr. Amit Goswami, mundialmente conhecido. Dispensa apresentações, sinto muito. Então, para você, as duas coisas estão aqui, a velha e a nova. Mas para você enxergar a nova, você tem que excluir a velha. E para você enxergar a velha, você tem que excluir a nova. Por que é que isso acontece? Porque a gente sabe que está aqui. A gente sabe que está aqui, as duas figuras. Mas depende do modo como você olha. É uma dualidade aqui. Ou seja, você sabe que tem, mas você tem que escolher o que você quer enxergar. É por aí que acontece a física quântica. Você sabe que existem duas possibilidades nesse caso. Na física quântica são infinitas. Infinitas possibilidades. Mas você precisa enxergar uma. Qual é a possibilidade que você escolhe? E aí a gente começa a entender que, e esse livro explica brilhantemente, a gente começa a entender que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós podemos, inclusive, mudar a nossa biologia. Isso é fantástico, porque a gente começa a enxergar que nós não somos vítimas da natureza. Nós não somos vítimas do acaso. Que acaso? Dalton, mas eu não projetei a minha doença. Eu concordo com você, não conscientemente. O consciente seu diz isso, mas a nível subconsciente não é isso que está dizendo. Porque você é o observador. Você então acabou trazendo o modo como você olhou para as coisas, o modo como você sentiu, aliás, olha, o modo como você olhou para as coisas fez a sua percepção sentir algo. E a sua percepção sentindo algo mudou a sua biologia. Nossa, isso é mais profundo, um pouquinho mais profundo. Mas aí olha que interessante. A mesma coisa que pode levar a um comportamento diferente no corpo é a mesma que transforma para a saúde. Então, peraí, tudo bem, é só identificar o que é que ocorreu na sua percepção que trouxe esse comportamento no seu corpo. E aí, quando você tem essa nova visão, você consegue enxergar, é o seu olhar de observador que vai fazer a mesma coisa e conseguir enxergar o que é que você pode fazer então para chegar no outro estado, que é o estado da saúde, que é o estado que na tua consciência agora você quer. Agora você pode fazer diferente. Quando nós temos consciência de quem nós somos, do que nós podemos fazer, de onde nós podemos chegar, e onde nós podemos chegar? Na física quântica diz que em qualquer lugar. Mas se você já coloca assim, não, eu acho que é muito difícil. Não, acho que é muito difícil. Física quântica, nova medicina germânica, não, quero não. Acho que é muito difícil, acho que eu não consigo. Você colocou um limite. E adivinha o que vai acontecer? Claro, você, sempre que olhar para qualquer coisa referente, vai achar difícil, porque você determinou. Agora, se você coloca assim, não, esse vai ser o melhor curso da minha vida, eu vou dar as diretrizes, eu direciono, esse curso vai ser fantástico, vai acontecer isso. Isso não é um pensamento positivo. Pensamento positivo
é só você ficar só na imaginação. Quando envolve sentimento, você está colocando a percepção. Tem algo adicional. É a sua percepção. Você envolve um sentimento. Quando envolve esse sentimento, você começa a mudar sua biologia. Então, ultrapassou a barreira do pensamento positivo. E aí entram alguns fundamentos da física quântica. Olha só o que a física quântica fala sobre as curas. Alguns fundamentos. Quer ver? Olha só uma coisa que eu vou... Isso é do trecho do livro, hein? A física quântica nos capacita a compreender, olha que legal, fenômenos anômalos da medicina como cura espontânea, cura à distância pela oração, e autocura e cura espiritual. E aí tem todos os fundamentos daqui. Então, a física quântica, ela mostra para nós que nós não somos reféns da natureza e muito menos da nossa biologia. Dr. Quanto no YouTube, digita lá, tem o experimento da fenda dupla. E aí você vê certinho como que esse mundo da física quântica, o observador, ele influencia nos resultados, ok? É muito, muito, muito legal esse vídeo e muito didático. Então olha que interessante, a gente começa a entrar num universo que a gente começa a perceber que, peraí, se somos co-criadores das nossas doenças, também podemos ser co-criadores da nossa saúde. E também, olha que interessante, para nós que trabalhamos com clientes, com pacientes que procuram a sua saúde, nós também somos co-criadores da autocura dele. Nós não podemos puxar para nós toda essa responsabilidade, porque o paciente, o cliente, ele tem uma certa responsabilidade sobre isso. Aliás, grande parte. Primeiro, ele precisa querer se curar, porque senão, olha, imagine, por que querer se curar? Dalton, porque alguém não iria querer se curar? Por que alguém não iria querer se curar? Olha, gente, talvez tenha uma vantagem por trás disso, uma vantagem biológica. Por exemplo, imagine uma mulher que já tem os seus filhos todos adultos, todos fora de casa, casados, com seus empregos, com as suas vidas, e ela acabou ficando sozinha, né? O marido de repente já morreu e ela acabou ficando sozinha. E aí, ela vive a sua vida, ela entre aspas, ela tem as suas felicidades, ela tem as suas alegrias, a sua independência, mas um certo dia ela cai e quebra a perna. Vou colocar um negócio trágico aqui. E ficou imobilizada por talvez 2 meses, 2 a 3 meses, talvez com gesso, um robofoot, alguma coisa. Mas de certa forma ela precisou de cuidados adicionais. Daí os filhos começaram talvez a dar uma atenção maior, uma atenção especial, ligar mais. Mãe, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Olha, eu fiz um bolo, tô levando para a senhora aí. O filho talvez sai do trabalho, dá uma passadinha lá no meio de semana, talvez ia só aos domingos. E aí tem toda uma atenção adicional pelo momento que ela está vivendo. Ok. E aí, passado 2, 3 meses, ela se recupera daquela fratura, tá tudo bem, volta a ser independente, mas agora está faltando uma coisa. Agora está faltando a atenção. Porque todo mundo voltou para a sua vida e aquela atenção natural, e isso ninguém é culpado, não estou falando nada disso não, mas aquela atenção talvez ela já não tem, e ela percebe, e talvez ela não percebe isso conscientemente, talvez é subconsciente que sente falta de toda aquela atenção que ela teve de volta, de toda a família ligando, netos talvez, preocupados e tendo uma atenção por telefone ou presencial um pouco mais intensa, e aí o corpo dela sente falta, não exatamente de forma consciente, mas o corpo sente falta. O que pode acontecer? Ela começar a ter algumas dores, algumas manifestações em articulações. Olha, tá difícil para andar ainda, enfim, isso não é feito de propósito, mas existe sim uma vantagem biológica por trás disso. Por quê? Porque se ela se cura totalmente, ela tem uma perda. É uma perda da companhia dos filhos, talvez dos netos. E aí essa perda, curar-se acaba sendo mais doloroso do que permanecer com uma dor física. E aí é isso que o organismo faz. Então a vantagem que está por trás, quando eu tenho uma dor, eu tenho os meus filhos por perto, eu tenho mais atenção. Quando eu estou bem, estou sem nada, eu não tenho nada, eu não tenho essa companhia, eu não tenho esse adicional. E aí o que acontece? O organismo pesa e fala, é melhor sentir a dor física
do que a dor da alma, que é muito maior. Então eu fico com a dor física. Isso eu não estou falando que ninguém finge, enfim. A questão é que isso não é a nível consciente, é um programa biológico de sobrevivência. É a física quântica atuando. E aí, como que faz para consertar essa situação? Ela precisa ter a atenção dos filhos. Então, mostrando que a atenção dos filhos sempre estará voltada para quando ela precisar, e ela pode ter as suas independências, mas não são pensamentos positivos. Precisa ter o entendimento do que houve antes do início dos sintomas, certo? Então, essa questão de física quântica, gente, esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês de novo ele no final, tá? Ele nos mostra exatamente essa questão de a parte física, que muita gente procura demais, assim, a questão, mas e que as pessoas falam, mas é cientificamente comprovado? É o que as pessoas perguntam demais pra gente, mas é cientificamente comprovado? E quando a gente fala que envolve a física quântica, tem gente que torce o nariz. Mas por quê? Porque não existem, como é que você, na física quântica, você consegue comprovar muitas coisas, mas muitas coisas ainda não são possíveis serem comprovadas. Por quê? Como é que você vai comprovar algo que não é material com ferramentas materiais? Como é que você faz isso? Então, muitas coisas ainda as pessoas sabem que acontecem, sabem até o porquê, mas não tem como comprovar ainda, porque não tem como mensurar, como medir. Mas o que a física quântica explica? Olha que interessante. Gente, e é tão simples. Quando a gente começa a entender esse universo, não é que é simples no sentido de... Mas a parte, em geral, né, no raso, uma explicação rasa, você consegue entender o que é física quântica. Porque na parte... A física por si só, ela é toda palpável, né? São coisas materiais. E aí tem um espaço e tem um tempo. Então e uma localização exata. Na física quântica não existe esse espaço-tempo e nem a localização exata. Por isso que falam-se de fenômenos de não localidade. Por quê? Uma partícula, ela pode estar aqui e no segundo seguinte ela aparece aqui, mas sem uma trajetória fixa. Então não dá para medir. É isso que eu estava falando para vocês. Como é que eu meço se ela é instantânea? Não tem como medir de onde ela partiu para onde chegou se ela surge. Ela some aqui e já surge aqui. É instantâneo. Não tem uma trajetória, porque não é matéria. Agora, a grande sacada disso tudo, sabe o que é? Você acredita mesmo que você é só matéria? Você acredita que você é esse corpo, só esse corpo físico, que você sente a palpação, que você vê? Ou você se você acredita nisso, eu tenho uma coisa para dizer. Um questionamento, na verdade, né? Você acha mesmo que os nossos olhos, eles são os melhores do universo? Eles veem tudo? Ou será que tem algumas limitações? Ou será que tem alguns átomos e moléculas que você não consegue enxergar? Você acha que as suas mãos conseguem sentir tudo no mundo? Então eu te convido a sentir o oxigênio. Cadê? Você sabe que ele está aqui. Tenta sentir o oxigênio na sua mão. Você sente um deslocamento de ar, mas você sabe me dizer se é oxigênio, se é hidrogênio? Ah, tem uma coisa a mais. Qual é a molécula da água? H2O. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. E aqui no ar, na minha casa, na sua casa, em qualquer lugar, tem moléculas de hidrogênio, tem moléculas de oxigênio. Olha só, olha em volta de você, vê se você consegue enxergar essas moléculas. Duvido, porque os seus olhos têm uma limitação física. Tem uma limitação física, não são os melhores do mundo. Mas não quer dizer que não existam. Você sabe, por que eu sei que tem oxigênio aí, que tem hidrogênio? Porque você está respirando. Senão você já tinha caído morto aí. Você estaria num vácuo e tinha caído morto. Então, olha que engraçado. Quando você junta duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio, o que você tem? Água. E olha que louco, porque a água você enxerga, mas as moléculas de hidrogênio separadas das de oxigênio, que louco!
Você já parou para pensar nisso? Que nossos órgãos sensoriais são limitados. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos cheiro, o nosso tato, tudo é limitado. Tudo é limitado. Então não é porque você não enxerga, não existe. Não é porque você não ouve, não existe. Não tem um negócio de apito de cachorro? Que aí apita, nós seres humanos, ó, não escutamos nada. E os cachorros, já levantam a orelhinha lá, de longe. Então para. Então tem muita coisa, né? Antes de falar qualquer coisa, mas o que isso tem a ver com as curas, com as doenças? Tem tudo a ver, porque são pontos que talvez nós estamos de olhos fechados, porque ficamos presos na matéria física. E nós somos um corpo-mente. Nós somos uma ligação só. Não existe corpo-mente, existe corpo total. Certo? Corpo-mente foi uma tentativa de mostrar que é uma coisa só, juntar numa palavra só, né? Corpo-mente, hífen mente. Mas nós somos uma coisa só. E aí quando nós começamos a entender que dá para colocar nas nossas vidas e nas vidas dos nossos pacientes, dos nossos clientes, tudo isso, agora eu estou compreendendo que o que a gente direciona, talvez com essas partículas que estão em qualquer lugar, não tem localidade, é a física quântica, mas elas podem se condensar e se materializar a qualquer momento. Sim? E como é que materializa? Como é que você direciona isso? Através dos seus pensamentos, através da sua mente. Então, olha só, estar feliz, estar saudável é um estado que não começa de fora para dentro, é um estado que começa de dentro para fora. E aí é você e você pode comandar a qualquer momento tudo isso. E isso não é difícil. Quando a gente compreende os meios de se fazer isso, facilita muito as nossas vidas. E para nós que estamos cuidando de pacientes, né, cuidando de pessoas o tempo todo, a gente precisa ter isso muito claro. Porque se você ficar só na matéria, você vai ficar limitado. Assim como os nossos órgãos sensoriais. Se você ficar preso só na matéria, você está negando todo um restante de um corpo-mente que você tem e que é único em você. É como se você estivesse negando uma parte sua. E pior, uma parte que pode curar o teu paciente. Uma parte que pode curar a você mesmo. Então, olha, quando você amplia a sua informação, quando você amplia a sua consciência, você é capaz de mudar o mundo simplesmente porque você se muda. Simplesmente porque você olha diferente para o teu paciente. E olha, e por que eu estou dizendo isso? Porque chega muitos pacientes para nós e falam assim: Adalto, você é a minha última esperança. Eu já passei em tudo quanto é profissional. Já passei, olha, faz anos que eu estou me tratando e eu não me curo. Você é a minha última esperança. E a gente começa a pensar assim, por que seria a última esperança? No mundo, olha, passou por vários profissionais, por várias técnicas, e aí deposita na gente toda essa esperança, enfim. E aí a gente tenta corresponder, obviamente. Mas como eu disse, o paciente também tem uma porcentagem, não é só o profissional. Eu não estou falando aqui que o bioalinhamento é uma técnica absoluta, porque o conhecimento não para. E, infelizmente, não existe no mundo hoje uma técnica que é absoluta, que possa dizer assim, ó, essa técnica vai curar você. Isso não existe. A pessoa que diz essa técnica vai curar você, ela pode estar enganada. Pode ter a cura? Pode. Mas pode ser que não cure. Porque depende do paciente também. É a percepção dele. Não, se fosse algo físico, como um carro, né? O pneu do carro furou. Olha, eu vou te dar um pneu zero. Esse pneu aqui vai fazer você sair andando com esse carro. Você pode andar 500 quilômetros sem se preocupar. Eu posso garantir isso, porque é físico, é puramente físico. Não tem um componente emocional ali. É uma peça. É algo que isso eu posso garantir. Então, quando a gente olha só por um lado para as doenças, nós estamos limitando um monte de informações que podem direcionar para a cura do paciente. A intenção sobrepõe a técnica. Por quê? A intenção é muito forte porque é muito poderosa. Porque a intenção
faz é o olhar do observador na física quântica. Então, se eu entro para uma sessão achando que essa sessão é difícil, nossa, acho que é um caso difícil, como que você acha que vai? O que você acha que vai acontecer? Vai ser difícil a tua sessão. O paciente vai sair melhor do que ele entrou, porque eu sou o observador. Então eu tenho que direcionar, eu tenho que ter essa certeza de que o paciente vai sair melhor do que ele entrou. Eu sou o observador. E aí, mesmo não sabendo qual é o caso dele, se ele está chegando com a gastrite, com a psoríase, com um problema de entorses, com um problema de epicondilite, aí ó, tudo joinha. Não importa o que está acontecendo com ele, eu não preciso saber antes. O que eu preciso saber é que eu vou acessar todas as ferramentas, porque eu já estudei, eu já fiz o curso, eu tenho essas informações, então eu vou acessar essas informações que o paciente precisa, as informações específicas para que esse paciente saia melhor do que ele entrou, porque eu já determinei isso. Você acha que a sessão vai ser fácil ou não? Vai ser fácil e vai ser divertida. Quando a gente faz a sessão e encontra essas manifestações do sistema nervoso autônomo, e isso é engraçado, gente, porque outro dia tinha uma pessoa na internet que falou assim, eles inventaram isso da cabeça deles, sem fundamentação científica alguma, eles inventaram. E a gente olha para uma mensagem dessa e faz assim, né? Por que a pessoa postou isso? Eu falo que pena que a cabeça dela é assim, né? Porque ela pode estar se privando de tanta informação valiosa que pode servir para um filho, pode servir para a mãe, pode servir para ela mesma e pode mudar a vida, mas não precisa acreditar em mim. Tem alguns colegas, algumas pessoas que eu conheço, não pessoalmente, infelizmente, né, mas são meus ídolos. Amit Goswami, Amit, né, tem gente que fala Amit Goswami, tem o Bruce Lipton, tem Einstein, infelizmente já morreu, mas enfim, tem um legado dele incrível, né? Tem Einstein, nossa, poderia ficar aqui falando a noite inteira de pessoas que fizeram a diferença na saúde e na doença das pessoas, né? Mostraram essa nossa visão. Hoje eu estou falando de fundamentações científicas do bioalinhamento, uma das fundamentações, explicando a física quântica. Como que a física quântica atua na saúde e na doença do paciente? A física quântica oferece orientações claras para a relação médico-paciente. Isso diz muitas coisas, né? E isso está num capítulo que diz o seguinte, olha, contribuições quânticas à medicina. Nossa, é fantástico demais isso aqui, gente. E as palavras, o modo como é usado. Ah, doutor, eu não sou da área da saúde. Nem precisa. Eu não sou da área técnica da física quântica, eu não sei esse universo. E nem precisa. Nós mastigamos tudo isso aqui, nós mastigamos todos esses conteúdos e apresentamos lá dentro do curso de bioalinhamento de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Se fosse assim, gente, esse livro estava escrito assim, ó, restrito a médicos e físicos quânticos. Esse livro aqui está à disposição de qualquer pessoa. Por quê? Qualquer pessoa pode entender física quântica e medicina. Não exatamente para aplicar a medicina, mas entender como funciona. E mais do que isso, a medicina da física quântica. Há um tempo atrás, falava-se de alimentos que eram contraindicados para a nossa saúde. Hoje, né, e há um tempo atrás que eu falo, ano passado, há 2 anos atrás, hoje já mudou-se toda essa situação, né? Alimentos que eram considerados que ajudavam na nossa saúde já são contraindicados, né? Já não são, as novas pesquisas mostram isso. E ao contrário também, alimentos que eram considerados nocivos, agora já se viu que tem uma vantagem. Então, opa! E as pesquisas nunca param. Então, por que nós vamos agir assim? Por que é que nós vamos nos limitar a falar, não, só esse tipo de tratamento é que funciona, só esse aqui. E tem muita coisa, e a maioria das pessoas pergunta para nós assim, mas isso tem comprovação científica? Sim, tem comprovação científica. Tudo está provado? Tem algumas coisas que não, né? Na amplitude das pesquisas, tem algumas coisas que não. Por quê? Por exemplo, dentro da física quântica, que é algo que muitas vezes
não é palpável, como a nossa percepção, como a nossa mente. Então, varia demais de pessoa para pessoa, né? E o cientificamente comprovado diz o seguinte, que tem que ser igual a todas as pessoas. Então, o resultado é igual em todas as pessoas. Mas quando se fala de física quântica, que as possibilidades são infinitas, como que você vai replicar em uma pessoa e na outra exatamente igual? Vai ter as suas variações. Então, claro, não existe ainda uma ferramenta, porque as ferramentas são físicas. Como que você vai mensurar com ferramentas físicas a coisas que não são físicas? Então, as pessoas ainda estão quebrando a cabeça muito sobre isso. Mas não quer dizer que não exista. É isso que eu estava explicando para vocês. Igual os nossos órgãos sensoriais são limitados, mas não quer dizer que porque eu não enxergo não existe. E aí, pessoal, olha que interessante, quando a gente olha isso para a prática clínica de atendimentos, quando a gente olha isso e percebe que nós não somos limitados a ponto de só essa técnica é universal, essa técnica... Nós precisamos estar abertos às novas informações, porque vai chegar, obviamente, um momento que vai dar para comprovar tudo isso. E quando comprovar tudo isso, tem mais informações novas. Então, olha, eu sou fisioterapeuta há 21 anos. Sou fisioterapeuta formado há 21 anos. Há 21 anos, se eu olhar para o que eu aprendi lá na faculdade, eu não consigo trabalhar. Se eu quero trabalhar como fisioterapeuta, eu não consigo trabalhar. Porque tudo mudou. Mudou o nome de ossos, mudou protocolos de avaliação, mudaram protocolos de atendimento, mudou toda a sistemática. Coisas que eu não conseguia atender por conta da limitação da fisioterapia, com novas técnicas, com novos cursos, com novas informações, agora já dá para entender. Agora já dá para chegar. E quando a gente começa a ver todo esse universo, opa, vamos lá. E quando a gente percebe tudo isso, fala, uau, nossa, eu sou muito maior do que eu me vejo. Eu sou muito maior do que eu achava que era. Então, olha, projete sua vida, mas projetar quer dizer não só pensamento positivo. Eu quero ser um ser humano saudável, eu quero ser um... Coloque dentro das suas expectativas sentimento. Então, beleza, se você... Olha que coisa legal. Se você precisa cuidar um pouco mais da sua saúde, precisa fazer um exercício, de repente correr, de repente fazer um esporte, de repente alguma coisa, mas eu não gosto de fazer esporte porque eu fico suado, eu não gosto de acordar de manhã. Ok, coloque um sentimento dentro disso tudo. Como que coloca um sentimento? Então, olha, pensa o seguinte, quais são os benefícios que você tem? Pensa no momento, enquanto você está lá correndo ou acordando cedo, coloque alguma coisa, lembranças, situações que foram importantes na sua vida e que transformaram, que mexeram com você. Como é que você se sentiu naquele momento? Coloque isso enquanto você está correndo. Eu, por exemplo, quando vou correr, eu coloco um sonzinho, não é nem o celular mesmo, viu? Às vezes o celular. Eu coloco um aparelhinho, eu ia pegar aqui, mas não está ao alcance do braço. E aí, olha, esse aparelhinho, o que importa é que toca a música. E aí coloquei nesse cartão de memória as minhas músicas favoritas, de alto impacto, que me fazem lembrar coisas boas, que são as músicas que tocam no nosso congresso, são as músicas que a gente coloca para animar o pessoal. São todos esses tipos de músicas. E aí, então, quando coloca aquilo, traz todos esses momentos. Então, traz a sensação daqueles momentos. E aí, quando a gente percebe tudo isso, na hora que a gente nem percebe, a gente simplesmente sente. E aí muda tudo. Então, de repente, você precisa fazer um programa de emagrecimento, um programa para melhorar o seu condicionamento, um programa, seja lá o que for, para você melhorar o seu rendimento nos seus estudos, para você melhorar o rendimento no seu trabalho. Coloque alguma coisa assim. Você gosta de música? O gancho vai ser a música. Você gosta de alguma coisa, por exemplo, um seriado? Assista um seriado diariamente, mas que te motive para alguma coisa. As sensações fazem mudar tudo. As sensações mexem com a sua biologia, certo? E aí que a gente trabalha.